Gente, eu vou ter que gravar a nossa live, porque depois eu posso utilizar isso para passar para outros clientes também, tá? Então vamos lá. A NR1, ela passa a valer agora, a partir de 26 de maio. As empresas estão ativo para a gente poder fazer essa live em conjunto. Se porventura alguém não estiver me ouvindo, por favor, coloque aqui no chat, tá, gente? Vou deixar o chat aberto, ó, tá? E também peço para que todos fechem os seus áudios para a gente não ter problema com o áudio externo de vocês aqui com o nosso. E de antemão, eu já peço desculpas se algo não sair tão bem, porque é a nossa primeira live junto com vocês. A gente quer começar a adotar essa prática para todas as coisas novas que estão surgindo, porque surgem a cada momento muita coisa nova. E vocês estão inaugurando isso junto com a PIM, tá? Então peço desculpas de antemão se alguma coisa não funcionar, mas a gente fez teste, a gente treinou, então acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. A NR1 começa a valer agora, dia 26 de maio, tá? O que isso quer dizer na prática? Que a gente precisa estar com o nosso PGR em dia, ou seja, dentro da validade, que a gente precisa começar a documentar práticas de gestão de pessoas que antes a gente não documentava. A maior parte das empresas hoje já fazem momentos com seus colaboradores que tem a ver com os riscos psicossociais. Ou seja, vou dar um exemplo: Dia das Mães. A grande maioria fez alguma ação de Dia das Mães. E isso já pode estar documentado e registrado para que isso consiga também estar dentro do plano de ação do PGR. São pequenas ações. Sempre o documento de origem, da onde eu vou tirar informações, sempre vai ser o PGR. A grande maioria das empresas que estão aqui nos ouvindo agora, todas possuem seus laudos. E quais são esses laudos? LTCAT, PCMSO, aquilo que vocês já pagam para a clínica. Não é necessário colocar mais coisas ou mais despesas. O que acontece a partir de agora é que a gente precisa olhar para esse PGR que já existia e começar a praticar ele. Por isso não dá para a gente deixar mais arquivadinho lá. Chegou os laudos, o que o RH fazia ou o que o dono da empresa fazia, guardava no armário, né? Agora a gente precisa fazer a gestão desses laudos também, tá, gente? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque esse momento é para tirar dúvidas, tá? Eu tenho muita coisa aqui anotada, as gurias também, que a gente gostaria de passar, mas eu queria saber primeiro as dúvidas de vocês. Quem pode abrir o microfone aí já falar a primeira dúvida ou escrever no chat, como preferirem. Fiquem bem à vontade. Ninguém? Todo mundo com vergonha? Deixa eu só admitir aqui as pessoas, admitir todos. Bom, vamos lá, meninas. Vamos então falar as nossas versões do Tira Dúvidas aqui, pode ser? Então, o que mudou para a NR1 em relação à saúde mental? Qual é a principal mudança, meninas? O que a gente pode observar com relação à saúde mental? O que a empresa precisa, a partir de agora, entender e monitorar? Na verdade, agora as empresas elas também precisam monitorar a questão do estresse excessivo, burnout, assédio moral, assédio moral, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva e ambiente emocionalmente tóxico. Né? Então, vai ter que ter alguma forma de monitorar na verdade, de controlar, ter algum controle, alguma comprovação de que a empresa tem ações com relação a isso. Tá? E precisa ser psicólogo para controlar isso? Não, na verdade, a empresa não vai precisar contratar um psicólogo especialmente para fazer isso. Né? Ela vai ter que montar, na verdade, o ideal é montar definir responsáveis, né, por cada ação, né? E
E a partir daí começar no plano de ação mesmo da empresa, né? Que vai estar dentro ali do PGR, do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Que vai estar constando agora com mais relevância dentro do PGR, né? Isso. É importante deixar claro a diferença dos riscos psicossociais de problemas psicológicos, porque muitas vezes a pessoa sofre de depressão, ansiedade, e isso não está, desculpa, não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Isso é que a gente precisa ter mensurado esse problema. Se o ambiente de trabalho está trazendo problemas psicológicos para esse trabalhador. É isso que a empresa tem que monitorar e elaborar um plano de ação para diminuir esse problema. Isso. E como é que a gente faz isso? Como a gente monitora, o que a gente vai ter de ferramentas, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, daqui um pouquinho, uma ferramenta que eu desenvolvi para nós, como escritório. Porém, a gente viu que os clientes também vão precisar usar essa ferramenta. Porque nela contém o questionário para que a gente consiga mandar de forma individual e anônima, para essa resposta ser anônima dos funcionários, aonde a própria ferramenta já vai fazer a mensuração gráfica e sugerir ações dos riscos psicossociais. Então, é uma ferramenta desenvolvida através de uma pesquisa, tá? Com os funcionários. Pesquisa de clima todo mundo já conhece, já sabe o que é. Ela é muito próxima disso, mas com perguntas relacionadas à parte psicossocial, tá? Algumas perguntinhas de resposta rápida que os funcionários vão responder para vocês. A partir disso, sai um plano de ação que vai casar com o PGR, que vai estar junto com o PGR, tá? A Joana nos perguntou aqui, a partir de quantos funcionários? Joana, apenas o MEI não está obrigado a controlar a NR1 ou qualquer tipo de NR, são 38 hoje, né? Apenas o MEI está fora disso. Então, não é por quantidade de funcionários, mas sim pelo regime, que hoje apenas o MEI não está enquadrado. Mas e se eu tenho um MEI contratado? Eu preciso, né? Ele está junto, né, dentro da minha empresa como MEI, ele vai ser avaliado também o risco que ele possui? Também, da mesma forma que um PJ, tá? É a mesma coisa. O que mais tinha de perguntas aqui? Tá, foi a da Joana, que essa parte é para todos, então sim, é para todo mundo, tá? Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, tá, mas quando vai começar a vir multa? Porque isso a gente se preocupa muito como empresário, né? Essa multa é automática? Como que eles vão controlar? Não, essa multa ela não é automática, ela vai precisar ter fiscalização do Ministério do Trabalho. Empresas que hoje já estão em algum tipo de processo de fiscalização, com certeza vão estar mais no radar, né, do Ministério do Trabalho, ou por denúncia, tá? Pode acontecer também. E aonde vai... como que o Ministério do Trabalho fica sabendo dessas informações? Através do e-social, né? Vocês sabem que toda medicina do trabalho possui uma procuração específica da empresa de vocês para envio de algumas questões para o e-social. Então, é a partir disso que eles vão saber se vocês têm ou não o PGR. Porque no PGR vai a questão dos riscos do trabalho. E é aí que eles vão saber se a empresa possui ou não os seus laudos, tá? Alguém está me perguntando aqui, ó, mas se eu documentar que tenho riscos psicossociais na minha empresa, não corro mais risco trabalhista? Se tu estiver tratando eles, não. O que essa lei veio fazer? E até é bacana essa pergunta, porque assim, ó, eu quando recebi a notícia da NR1, que vai incluir risco, enfim, a gente demorou muito para amadurecer a ideia. Fizemos muitos cursos, as gurias, todo mundo, de como tratar isso. E eu também achava, mas se eu disser que eu tenho um risco, ou seja, que meus funcionários estão com muitas demandas, que foi algo que apareceu aqui para nós na PIN, depois eu vou mostrar para vocês, o nosso está em vermelhinho, né, nas demandas. Eu vou estar mostrando que eu tenho esse risco, mas eu também vou estar mostrando que eu tenho um plano de ação para isso. Eu preciso sempre ter o plano de ação em andamento, alguém monitorando isso e realizando ações, tá?
E eu acho importante dizer que, na verdade, precisa ser tudo documentado, né? Existem muitas ações que são feitas nas empresas que, na verdade, às vezes não são documentadas, né? Como o exemplo que a Fernanda falou ali da questão de Dia das Mães, ali, alguma coisa assim. Então, o que a fiscalização, na verdade, vai olhar no primeiro momento é essa questão dessa documentação. Se existe um processo implantado, se há registros desses processos, se os riscos, na verdade, são monitorados de alguma forma, e se existe um plano de ação para prevenir ou para sanar esses riscos que estão apontados, e se a empresa começou, então, realmente a tomar medidas preventivas. Apareceu lá que está com um excesso de demanda, sabe? O que a empresa está fazendo com relação a isso? Está contratando mais gente, está fazendo mais um turno, tá? O que está se fazendo com relação a isso, né? Tá adquirindo sistema, tá botando um robô para trabalhar, tá comprando mais máquina, enfim. A gente precisa de evidências. E a NR1 tem muito a ver, penso eu, com produtividade, né, gente? Se a gente pensar, vamos nos agarrar somente às obrigações, tá? Mas muita coisa do que está na NR1 a gente já faz. A gente sempre fala isso, não é de hoje, que o funcionário estando bem, ele vai trabalhar bem, né? Ele vai produzir mais. Então, essa é a preocupação maior nossa como empresário. A lei veio para querer multar a gente, vocês já sabem, né? É normal. Essa lei veio para dizer que o cara está com burnout por causa da minha empresa e a Previdência vai se eximir disso e vai comprovar através de instrumentos, né? Se a gente não tiver a documentação adequada e registrada, vai comprovar que a culpa é nossa e vai pedir que a gente pague esse benefício para o funcionário, tá? Então, eles estão tentando amarrar tudo isso. Não sei se vocês pensam dessa forma, mas é o nosso entendimento como escritório contábil, porque sempre começam a amarrar as coisas, ou seja, eu preciso exigir que a empresa comprove que não é ela que está tá causando um problema psicológico naquele funcionário. Porque daí, se for da empresa, o INSS, opa, a empresa vai ter que pagar por isso, não vai ser mais eu, tá? Tem alguém perguntando aqui, ó, essa avaliação precisa ser externa, independente, ou podemos fazer. Vários. Tem vários, né? Peraí. Onde é que tava? É ótimo. É a última, né? Essa avaliação precisa ser externa, independente, ou podemos fazer internamente, desde que conduzida de forma sigilosa, captura das informações. Sim, com certeza, tá? Não é necessário contratar profissionais para isso. A gente pode sim fazer esse questionário de forma independente e sigiloso. Inclusive, os funcionários precisam ser convidados a participar desse processo. Esse é uma das comprovações que precisam ser feitas, né? Que os funcionários estão participando desse processo. Eu fiz um monitoramento, fiz um questionário, apontamos isso, isso e isso, vamos montar um plano de ação. Eu vou envolver o líder do setor ou aquela pessoa que é da CIPA, para quem tem CIPA, para que eles estejam envolvidos nesse processo. Isso aí. A Pamela pergunta, né? Isso precisa ser enviado pelo social, esses questionários e planos de ação? Não, não precisam até então, tá? Não surgiu ainda um evento, porque o social funciona por eventos, um evento que a gente vai enviar isso, tá? A gente só vai estar enviando as evidências, a comprovação, plano de ação, quando requisitado pelo Ministério do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Nós estamos vendo um movimento no nosso país bem voltado às questões trabalhistas, onde a gente está tendo que se adaptar rapidamente como empresário, né? Porém, eu vejo, a NR1, ela já existe, tá, gente? Desde 78. Ela só foi tendo acréscimos, incluído questões desde 83. Ela vem sofrendo acréscimos. Então, a gente, como empresário, está sendo forçado a se adaptar com algumas coisas que, no fundo, eu não posso tirar o meu lado aí de gestora de pessoas, tá? Que, no fundo, tem questões ali que a gente já aplica no dia a dia. Aquelas empresas maiores que já possuem um RH, grande parte das coisas
do que vai pedir no PGR, a gente já faz a aplicação. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, quando eu mostrar a Val, tá? Ah, tá, eu vou admitir aqui. Tem mais Uhum. perguntas para si. Ah, disse, eu já respondi. A Juliana pergunta: essa avaliação precisa ser externa? Ah, não, essa aqui eu já respondi. Ah, tá. Cadê? No nosso caso, a Priscila pergunta: no nosso caso que temos do PGR e temos os questionários respondidos pelos colaboradores, só isso basta? Não basta, Pri. Precisa ter tudo isso. Até eu vi o lado de vocês, foi feito pela Unimed, muito bem feito, tá? Inclusive, o questionário que a gente está adotando é o mesmo que a Unimed adota também. Mas precisa ter o plano de ação posterior ao preenchimento do questionário, tá? Inclusive, o próprio PGR de vocês vai ter um planinho de ação ali, uma sugestão de algumas ações. A Juliana pergunta: mas e se eu documentar que tem riscos, tá? Essa já foi. Eu acho que agora Agora sim, agora estava meio misturadinho. Tá, ok. Questão dos, curioso lembrar que são os atestados, tá? Os atestados hoje, a maioria não vem com a questão do CIT, tá? Mas eu tô lá com um funcionário lá que tá com vários atestados de psicólogo, psiquiatra, etc, né? Então, é bom manter, digamos assim, um sinalzinho, né, de alerta nessas questões, porque os atestados eles vão precisar ter um acompanhamento mais de perto, né? Começar a ter uma análise. Claro que quem vai fazer uma análise, digamos assim, técnica, né, seria a medicina do trabalho, né? Mas sempre que houver recorrências ou alguma coisa assim, é bom que sempre tenha um sinal de alerta para a empresa para ficar mais atento. O que está acontecendo com aquele meu empregado? Eu vou dar uma verificada ali, né, se pode ser alguma coisa interna, se realmente, não, ele está com um problema particular, mas daqui a pouco, daqui a pouco ele está com muita demanda, ele está fazendo muita hora extra, ele está com sinais de que pode estar com algum excesso de alguma coisa interno, né, relacionado ao trabalho. Então, os atestados, eles vão ter que ter essa atenção, porque, de alguma forma, a gente vai ter que monitorar para ver se isso não tem a ver com risco psicossocial, né? Isso aí. Muito importante falar também para vocês que nada do que a gente faça internamente vai deixar sem a necessidade da medicina do trabalho, né? Então, eles são essenciais. Esse vínculo com a medicina do trabalho é essencial, muito mais ainda a partir de agora. A gente precisa ter os laudos em dia, a gente precisa conversar com eles toda vez que eu faço uma admissão e essa pessoa tem um novo cargo, por exemplo. Então, as coisas estão sendo. O quebra-cabeça tem que encaixar, né? A gente precisa ter todos os laudos. A avaliação do risco psicossocial vai ir também no PGR, ou eu vou fazer internamente casando com o PGR, né? Então, vai muito de clínica para clínica do que eles estão ofertando para vocês, tá? Isso a gente não tem o controle, porque cada uma foi adotando critérios diferentes. Por exemplo, a Unimed é uma que eu sei que faz super completo, como a Pri já falou ali, inclusive eles aplicaram o questionário, né? A grande maioria não está aplicando, por isso que a gente colocou o questionário dentro da VAL, tá? Que é do sistema que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque tudo precisa estar casado. Ah, mas eu tenho meu laudo que venceu lá em janeiro, tá? Preciso me desesperar, vou ganhar uma multa porque dia 26 de maio não vai estar pronto e a NR começa. Não, não se desesperem, tá? Calma. Podem fazer com tranquilidade, claro que precisa estar em andamento. Não dá para deixar o laudo vencido, mas se estão vendo alguma clínica ou se querem indicações, as gurias do DP podem passar. A gente tem 3 ou 4 ali que a gente gosta bastante do trabalho deles, a gente indica sem problema nenhum, tá? A Juliana pergunta: no exame admissional terá que ser avaliado transtornos mentais pré-existentes, depressão, ansiedade? Boa pergunta, Juliana. Eles deveriam avaliar isso também. Mas a gente sabe como é que é feito os exames, né? Não é obrigatória essa avaliação, né? É. Não, é. Provavelmente o médico pode até perguntar para a pessoa: né? Tem alguma coisa? Deve perguntar.
mas não é uma obrigação. E também Mas não vai, isso não vai ficar registrado em lugar nenhum, né? Por causa Se, do o, sigilo. se esse colaborador está fazendo um adicional e ele diz, sim, eu faço tratamento para depressão, isso não vai ser apontado lá na fichinha dele, né? Isso é uma coisa que fica em sigilo. Claro que sim, dependendo da função que a pessoa vai exercer. Hoje em dia já tem algumas funções que precisam comprovar, né? Que não tem, então é feito um exame específico. É a pessoa que trabalha fazendo manutenção dos silos industriais, em confinamento, em altura, já fazem testes psicológicos, né? Que vai englobar. Mas a nossa grande maioria aqui de atividades não vai englobar um teste obrigatório. Daí seria muito mais uma combinação, talvez até da empresa com a clínica, né? Se quiserem acrescentar algo com relação ao psicológico do funcionário. Isso tá? tem que estar lá no PCMSO daí, definido que aquele cargo necessita desse teste. Tá. Meninas, alguma coisa sobre a NR1 que a gente vai querer falar ainda? Ou vocês têm mais alguma dúvida, gente? Vocês podem falar, podem abrir o microfone aí, quem quiser, para perguntar. A Tássia pergunta, né? Só MEI está liberado de avaliar risco psicossocial, mas o PGR não é obrigatório para quem tem grau 1 e 2 de risco, isso? Neste caso, como segue? Bom, a resposta nem sempre é tão fácil, porque mesmo quem tem grau de risco 1 e 2, vai para o social informações que estão no PGR, né? A coisa está tão amarradinha que eu te entendo. Está escrito ali que não precisa para quem é grau 1 e 2. Porém, o e-social pede. Então, o governo ele amarra as coisas de tal forma que, às vezes, a lei não fecha com o que o e-social está pedindo, tá? Mas eu preciso, sim, fazer o PGR também. Infelizmente, só o MEI que está desobrigado. Vamos ver. Meninas, mais uma coisa? Ou podemos mostrar na prática já? Eu acho que Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou botando para compartilhar aqui a tela. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui alguém perguntou, eu acho que eu nunca fiz PGR, como eu descubro? Deixa eu só ver o nome aqui de quem é, peraí. Mastercom tem PGR, meninas? Não lembra? Não. acho que não. Tá, a gente controla também essa questão dos laudos de vocês, e agora de cabeça a Camila acredita que não tem o PGR. Mas então, Joana, a gente pode ver depois para ti bem certinho nos teus laudos, tá? Anota ali também, né, pra ver. E daí a gente te orienta, tá? Mas a gente vai ter que fazer se tu não tens ainda. A Edna está perguntando, né, quanto a questões das palestras, agora que são obrigatórias, atendimento ao público, saúde mental, assédio, como funciona. Essas palestras, elas podem ser tanto dentro da empresa, quanto online também, e não necessariamente elas são obrigatórias, tá? O que a gente tem, essa tua pergunta casa com uma outra legislação que entrou agora, que vocês também devem estar se perguntando de como funciona, que é como é que é o número dela? É 15.377. É a 15.377 que vai tratar da liberação dos funcionários, né? De até 3 dias por ano para fazer exames. E a nossa obrigação de informá-los sobre campanhas de vacinação, saúde mental, prevenção do câncer de mama, do colo de útero, de próstata, enfim, tá? Esse comunicado, Edna, ele pode ser feito de forma muito simples, tá? Inclusive, a gente colocou isso pronto já para vocês dentro da Val, aonde a gente vai copiar e colar os comunicados, ou para colocar no mural, ou para mandar no e-mail, ou para colocar no WhatsApp. Eu não tenho a obrigação de estar fornecendo essas palestras. Muitas clínicas estão ofertando, porém, eu só vou comprar se isso estiver dentro do meu orçamento, tá? Eu consigo estar dentro da legislação com gastos mínimos ou zero, tá? Desde que eu esteja com uma boa comunicação funcionando entre a minha empresa e os funcionários.
Então, de palestra, Edna, não é obrigatório que tu venha pagar essas palestras, que tu promova isso. Vai ser se tu quiser, tá? Se tiver dentro do teu custo, teu orçamento, ou se no teu plano de ação tu colocar, ó, ok, vai ter palestra este ano sobre tal e tal assunto, daí tudo certo, tá? Mas não é obrigatório, né, gurias? Não, é que eu acho Esse que a Edna está conhecimento. preocupada, porque eu acho que a medicina do trabalho dela linkou a questão do plano de ação dela a ela ser obrigada a assistir Ah, e fornecer tá, palestras. Colocou Colocou no plano de ação dela. tá. Pois é. Aí, então, a gente vai ter que cuidar um pouquinho quando forem nos entregar e pedir que as clínicas desenvolvam esse plano de ação junto com nós, empresários, ou para quem tem o RH, junto com o RH, para que não seja colocado coisas ali impossíveis de serem cumpridas ou que vão onerar demais esse custo, né? Esse custo de manutenção desses funcionários. Mas, Edna, essas palestras, tu impôs, não precisa ser uma palestra de uma hora. Tem videozinhos no próprio site governamental ou de ONGs, como a Liga Feminina, fazem videozinhos curtos que tu pode apresentar para os teus colaboradores, faz um registro breve daquilo ali e já tem a comprovação desse quesito. A Pamela pergunta, o meu PGR no campo psicossocial está com NA não aplicável. Temos que pedir a revisão? Sim. Sim, né? Porque provavelmente ele era... Porque ele tem maior validade. Ele quer 2 anos? Porque alguém está perguntando aqui a validade dele. São 2 anos, né? É que não existe uma validade, assim. O PGR ele vai avaliar, então, ele é o gerenciamento dos riscos. Hoje veio o engenheiro aqui, avaliou que eu tenho risco de físico, risco químico e tenho risco psicossocial. Então, isso vai tudo vai estar lá no PGR e vai ter um plano de ação para diminuir os riscos físicos e químicos e os psicossociais. No momento que tu atende um daqueles critérios, já vai ter modificação nos teus riscos. Ou, por exemplo, a empresa que adquire uma máquina nova tem modificação nos riscos. É nesse momento que o BGR precisa ser reemitido, tá? Tá. Então, não existe um prazo fixo, assim. Tá. Entendido, vamos ver. A Mara da Sul, registro dessa atividade, palestra, comunicação, a lista de presença e com fotos, isso aí, tá? Lista de presença de todos os participantes, de preferência essa lista que esteja ali o escopo, né, do que foi trabalhado, a data, a carga horária, assina todo mundo de forma presencial ou virtual, né, se foi algo online, e fotos do momento, isso mesmo, tá? Então a gente vai ter que ter sempre evidência. A Pamela pergunta: riscos psicossociais são gerais ou são por CBO? Não, não são por CBO, são gerais. É porque é do ambiente. Uhum. É a mesma coisa de risco físico. É o ambiente que traz esse risco. Uhum. Então, não é por cargo, é pelo ambiente. Vamos ver. O PGR vai ser feito, não. Isso, o documentário com fotos, com certeza, tá? Dentro do plano de ação pode ser colocado ali, então, as fotos desse momento, o porquê fizeram esse momento, colocar uma breve descrição e registrar isso, tá? Que tem a ver com a valorização da colaboradora, e a gente pode criar N objetivos ali que envolvem, né, risco psicossocial se a gente não estiver fazendo nada. Então, tudo que a gente fizer, ações, não importam quais, mas que sejam em prol dos colaboradores, a gente registra e arquiva isso, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, podem continuar colocando perguntinhas aqui, tá, gente? Aqui. Deixa eu só eu abrir aqui. Ah, já tá. Essa. Bom, estão vendo minha tela, gente? Acho que sim, né? Sim? Estão vendo? Todo mundo vendo? Ah, eu não consigo ver os espaços, mas está todo mundo vendo minha tela, né? É,
Bom, eu vou mostrar para vocês aqui algo que nós desenvolvemos primeiramente para nós. E agora pensamos no porquê não utilizar isso também para as empresas que desejarem, tá? Esse aval RH ela surgiu apenas para a questão da saúde mental e da saúde preventiva das nossas colaboradoras. E hoje ela vai, então, ser uma ferramenta de uso também para os clientes que desejarem, apenas para clientes da PIN, tá? A gente não vai estender isso para outras empresas. Como vai funcionar, tá? A empresa faz inicialmente um diagnóstico. Deixa eu abrir um que não esteja. Eu vou entrar aqui na empresa teste. Espera aí. Saúde mental. A gente colocou aqui um passo a passo, uma jornada, para que eu consiga apenas com isso aqui, apenas com essas abas e com essa jornada que a gente criou, conduzir a saúde mental da minha empresa, tá? De que forma? Eu começo com um autodiagnóstico de maturidade da NR1, que são apenas 10 perguntinhas, tá? A partir desse diagnóstico, vai ser feito algumas ações já sugeridas aqui pelo próprio sistema, tá? Depois que eu fiz a minha autoavaliação, eu vou fazer a avaliação e o inventário, aquele que a gente falou antes, que é o questionário para os funcionários, tá, gente? Eu só simplesmente vou dar aqui uma nova campanha e vou colocar, ó, janeiro, campanha 1 de 2026, por exemplo. Eu quero que ela comece hoje, dia 12 de maio de 2026. Opa, acho que é 12 aqui de maio. E eu quero que ela termine até a próxima semana. Vou criar uma campanha, tá? Dessa campanha, eu consigo, deixa eu só ativar ela. Eu consigo aplicar o questionário copiando um link, tá? Este link aqui vai enviar para o funcionário as perguntas e as respostas vão vir assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês na nossa empresa, aqui na PIN, tá? Tá. A nossa campanha foi agora em abril, ó. Gerou uma ação crítica que é, olha só, demandas, capaz, né? Escritório contábil com muita demanda, milagre, né? Que não foi outras coisas. Mas olha só, ele avaliou as demandas, o nível de controle, o apoio da chefia, o apoio dos colegas, relacionamentos, a questão de cargo e a comunicação em mudanças, tá? Dentro disso, ele me gera um score, sendo que está em vermelhinho a questão de demandas para que eu possa fazer algo sobre isso, tá? Eu posso escolher gerar um plano aqui com a IA. Eu tenho 14 respostas nesse questionário. Uma taxa de participação de 93%. Eu posso gerar o meu plano a partir da IA, ou eu posso fazer o plano vindo aqui, ó, plano de ação, tá? Esse plano de ação eu posso fazer ele de forma manual. Ah, eu quero incluir tudo. Eu vou aqui no planejamento anual e incluo. Não, eu quero pegar o meu PGR, eu quero que a IA avalie o meu PGR e me faça sugestões. E essas sugestões podem ser aceitas ou não, tá? A IA me sugeriu alguma coisa que eu não quero. Então, ela faz uma avaliação e ela vai colocando aqui, ó. Diagnóstico de riscos psicossociais, tá? Aplicação do questionário. Isso é uma coisa que eu já fiz. Eu aceitei. Tudo que tá em verdinho aqui é porque eu aceitei, ó. Em vermelhinho é o que eu rejeitei do que a IA me sugeriu, tá? Campanha Setembro Amarelo e Azul e Saúde Mental, por exemplo. Então, ó, tá aqui como aceito, 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 tá? O que que ela vai fazer? Vai jogar isso com planejamento anual, que está aqui, de forma tudo automática, tá, gente? E tudo aqui tem como editar e colocar as evidências aqui dentro. Eu vou jogando evidências dentro
tá? Do projeto. Eu consigo anexar fotos, anexar documentos. E além disso, de eu ter bem detalhado aqui no planejamento anual, eu também consigo ter um calendário anual, tá? Para o RH ter isso bem facilzinho. Olha só o que a gente tinha lá em janeiro, tá? No nosso PGR tinha algumas ações, mas a gente incluiu outras. Em janeiro, a gente entregou para os funcionários as bolinhas anti-estresse dentro de uma campanha que a gente fez com um videozinho que a gente mostrou para elas. E eu anexei aqui a comprovação. Tá vendo ali que tem um anexo. Dinâmica com foco em saúde mental, tá? Fevereiro foi o folder de conscientização sobre prevenções de acidentes e doenças raras. Ó, eu consigo entrar aqui dentro e colocar a minha evidência. Quantas evidências eu quiser. Eu consigo descrever também o que eu fiz, tá? E isso vai ficar salvo aqui para sempre. Qualquer momento que eu precisar, eu consigo vir aqui e exportar relatório, tá? Ó, exportar todo 2026, por exemplo, de tudo que eu fiz para anexar em uma possível fiscalização, ok? Dentro disso também a gente tem o monitoramento da execução dessas atividades, ó. Eu, como gestora, quero saber se o RH concluiu o que a gente tinha feito no plano de ação. Eu, como gestora, vou lá e entro no monitoramento, ok? E aqui uma abinha para a gente salvar os nossos laudos, ó. Daqui tem todos os nossos laudos, PCMSO, LPCAT, PGR, tá? O que eu quiser colocar aqui de laudos, eu quero incluir aqui também meus exames médicos para que controle os vencimentos individuais dos funcionários. Pode também, tá? Caso alguém tenha poucos funcionários que a clínica externa não controle, pode usar a Val também para controlar essa questão de exames. E também incluímos, gente, uma biblioteca aonde tem aqui duas sugestões de um parceiro nosso, que é a Sinopsis, tá? Videozinhos no YouTube sobre saúde mental, já prontinho para a gente poder usar. A NR1 já completa se o RH quiser estudar a NR1, uma apostila sobre a NR1 e um material de apoio para o RH, de ações e como deve agir frente à NR1, tá? Então, essa é toda uma jornada que ela começa, então, com autodiagnóstico, o inventário psicossocial. No plano de ação, eu vou incluir ações que eu desejo fazer ou somente uma leitura do PGR, como IA ou não, o monitoramento disso e os nossos laudos para acompanhamento. Então, aqui está toda a jornada da saúde mental sendo controlada pela empresa e onde a gente consegue também colocar as evidências para que a gente exporte relatórios sempre que precisar, tá? E essa outra linha aqui ficou da saúde preventiva. Nessa aqui a gente já dá prontinho toda a parte de comunicados, isso mês a mês com sugestões, porém vocês também conseguem incluir, tá? Incluir comunicados aqui, ó, em novo modelo. Então, aqui, por exemplo, tá? Eu tenho vacinação, eu dou um copiar, e essa campanha de vacinação, o que eu coloquei como comunicado, eu mando para o funcionário por WhatsApp ou posso anexar em murais. Já está pronto, é só copiar e colar. Se quiser editar, incluir ou excluir coisas, tranquilo, mas já está prontinho para que a gente esteja de acordo com essa legislação aqui, ó, a 15377, que agora é de 2026, que a gente estava falando há pouco tempo. Dentro desse painel, eu preciso ter evidências. Aqui eu já coloquei uma para nossa de abril, ó, que foi a nossa campanha de vacinação interna da Covid. Da Covid, não, desculpa, da gripe, tá? Já tem imagens aqui e documentos anexados que comprovam isso. E também tem um dashboard com todo o calendário. A partir de maio até abril está fora de vigência, mas se foi feita ou não foi feita, ó. Este mês a PIN tem a questão da hipertensão para dar conta, né, de mandar para os funcionários sobre isso. São alertas. Se eu quiser e se eu desejar colocar junto palestras, ok, mas não é necessário, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? A Maísa Dalla perguntou: Fernanda, esse programa será gratuito ou será pago para a PIN para poder usar?
A gente teve todo um custo de desenvolvimento desse sistema, tá? Depois, para quem se interessar, a gente pode repassar. Ele começa num valor muito, muito baixinho, tá? Somente para a manutenção dele, porque ele é feito ele foi desenvolvido e ele é pago. Então, nós pagamos por ele também, tá? Porém, ele é muito fácil se precisarmos fazer adaptações. Ele é muito fácil a gente conseguir fazer essas adaptações, porque ele é nosso, ele é da PIN. Então, sim, ele vai ser pago a preço de custo para todos os nossos clientes, tá? Como eu já estava mexendo nisso, já tinha começado a pensar, então, em saúde mental e saúde preventiva, a gente foi incluindo coisas que eu vou mostrar bem rapidinho para vocês. Porém, são coisas que os clientes sempre nos pedem, né? Ah, quero uma referência de uma indicação de um sistema que controle os meus indicadores de RH ou que controle as minhas avaliações de desempenho. Então, nós desenvolvemos isso dentro da Val, tá? Aqui a gente vai conseguir realizar de forma prática e muito rápida as pesquisas de clima, as avaliações de desempenho, treinamento e desenvolvimento, onde a gente consegue colocar aqui, deixa eu entrar numa outra empresa aqui, peraí. Não, vamos continuar com a nossa aqui. O cadastro de todos os colaboradores da nossa empresa, tudo com importação, tá, gente? Sem precisar ficar digitando. A IA do sistema lê qualquer tipo de PDF, Word, Excel e vai captar as informações do funcionário e jogar aqui para o sistema, então não precisa ficar digitando nada. Ele é de fácil implantação, tá? Recrutamento e seleção. Fica aquela coisa, abriu a vaga hoje. O meu RH está me demorando, sei lá, 60 dias para entregar essa pessoa, ou não, é menos. Então, toda a jornada de recrutamento e seleção vai ficar aqui dentro também da Val, tá? Atas de reunião. Muitas vezes o RH, deixa eu dar aqui uma nova ata, por exemplo, ó. Muitas vezes o RH atende um funcionário e não dá conta de registrar isso, tá? A gente consegue gravar, a gente grava com a IA e ela vai transcrever, vai colocar aqui participantes, a pauta, as ações, tudo através do que foi conversado. E daí a gente, como gestor, consegue estar entendendo tudo o que está se passando dentro do nosso RH, dentro da gestão de pessoas, tá? Inclusive com a questão de assinaturas. Depois que conclui, a gente pode tirar a impressão dessa ata para a pessoa, para o funcionário assinar, ou então a assinatura pode ser virtual, tá? Outra coisa bacana que tem aqui é o dashboard do RH, que são os indicadores, tá? Aonde eu vou colocar informações, deixa eu abrir aqui para vocês, com dados mensais muito simples, tá? Que é faturamento, gastos com pessoas. Essa aqui é uma empresa teste, tá, gente? Faturamento, gastos com pessoas, colaboradores ativos, horas disponíveis, horas extras, horas de absenteísmo, admissões e desligamentos. São poucas informações para que ele me dê gráficos e comparativos da nossa evolução da gestão de pessoas, tá? Inclusive com análise também por IA, uma análise de controladoria, para mim entender como que está a minha empresa na gestão de pessoas, tá? Por exemplo, essa aqui a conclusão foi que a empresa teste encerrou o quadrimestre em uma posição financeira muito mais robusta do que iniciou. O foco imediato deve ser a estabilização do turnover e a manutenção da eficiência alcançada em abril, evitando que o custo de pessoal retome aos patamares de mais de 30% do faturamento, o que comprometeria a viabilidade do negócio a longo prazo. Então, a Val está completa, além da saúde mental, com dashboard para que a gente entenda a nossa gestão de pessoas, o quanto ela contribui ou não para a produtividade da nossa empresa, além, então, de pesquisa de clima, avaliação de desempenho, treinamento, enfim, todas as questões que a gente sempre tem espalhado como empresa, né, ou como RH, a gente espalha isso no monte de arquivo, no monte de lugar. Então, a Val, ela vem para deixar isso tudo em apenas um local, tá? Vamos ver se tem perguntinhas aqui. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Tá.
Bom, o grande intuito dela é o controle da saúde mental e ela teve, então, alguns acréscimos, foi evoluindo e a gente continua evoluindo ela, tá? Porque ela é para o nosso uso interno aqui também da PN e para vocês clientes, ok? Gente, mais alguma pergunta sobre NR1, sobre a Valve, enfim? Não? Quem tiver interesse em conhecer mais, a gente pode agendar uma demonstração mais detalhada, tá? Do sistema. E passar também para vocês a questão do custo dela, ok? Quem mais? Quem mais? A Edna, tá. Então, anota para mim também, a Edna quer saber os valores. Como eu falei antes para vocês, é só um repasse do custo de manutenção desse sistema, né? Que a gente precisa manter ele é pago, e não em reais, é em dólar. Então, a gente precisa cobrar somente a questão do custo, tá? A Kari também, questão de valores. Esse sistema foi pensado porque a gente precisava colocar num lugar só essas informações. E é difícil quando a gente coloca tudo em planilha, né? Porque daí vem informação de todos os lados e documentar isso fica muito solto. Então, por isso, a inserção desse sistema que a gente chamou de VAL para ajudar vocês, né? Para nos ajudar a controlar isso. E ele emite relatórios baseados no que é necessário na NR1, tá? Os relatórios que ele emite de comprovação para, no caso de uma fiscalização, a gente poder usar. Foi criado, na verdade, iniciando por pensar como que a gente faria para nós, né? E para poder também oferecer e dar um norte para Dar os um clientes, suporte né? para os Dar um clientes. suporte para os Uhum. clientes nessa parte. Então, foi criado esse sistema para isso, né? Já nasceu de uma necessidade nossa que a gente entendeu que seria, então, dos nossos clientes também. E de ser rápido e de fácil manuseio, que qualquer gestor ou RH consiga olhar de forma intuitiva, opa, essa é a jornada que eu preciso fazer do início, meio e fim, tá? Então é nesse formato que ele foi pensado. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que tenham gostado, que a gente tenha explicado. Vou dar mais um minutinho aí para ver se mais alguém tem alguma pergunta. Pode abrir o microfone para perguntar, não tem problema nenhum, tá? Ou mandar aqui pelo chat. E se surgir alguma dúvida posterior, também podem contatar com a gente daí, né? Tá, Isso. Fernanda, eu tenho uma. Oi. A partir de que Pode número de falar. funcionários precisa fazer a avaliação psicossocial? Não tem número, só tá a partir de um, é verdade, a partir de um. A partir de A A partir de partir de um. um. A Tá, partir de um. Aham. e os E estagiários também precisam. também precisam. Uhum. Também Ok. estão dentro do escopo. Tá. E isso não quer dizer que eu preciso contratar alguém e nem preciso contratar o sistema de vocês. A própria empresa pode Não, fazer uma documentação só. interna e fazer internamente, desde que tenha comprovação depois. Guarde essa documentação, é Isso. isso? Isso aí, aham. E não Perfeito. precisa contratar profissional externo também. A empresa mesmo pode desenvolver sua ferramenta ou entrar em contato com o pessoal da Medicina e Saúde e Trabalho, que eles têm também questionários, a grande maioria já tem algum tipo de questionário que estão aplicando, quando fazem o PGR, enfim. Não é necessário contratação de sistemas externos ou de pessoas externas. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém? A Edna pergunta: podemos elaborar uma ideia de questionário e passar para vocês avaliarem? Daí, Edna, essa avaliação é da medicina do trabalho. Se tu quer fazer o teu, tu precisa ver com ele se está se encaixando, tá? Os moldes que nós usamos é o mesmo molde que a Unimed usa, por exemplo, tá? A gente se espelhou muito, pesquisamos vários e vários e conseguimos chegar a um consenso de qual seria o melhor e mais utilizado, porque ele tem escalas de avaliação, não é tão simples como uma pesquisa de clima, ele é um pouquinho diferente a avaliação dele, tá? Eu não vou ter exemplo do questionário, do que ele pode te gerar, Pamela. A gente teria só exemplo das perguntas.
porque a avaliação precisa de métricas que são avaliadas e precisa ser passado para a medicina do trabalho ou acompanhado através de um plano de ação depois, tá? Acho que vocês tinham feito também alguma coisa, né, Gurias, de questionário? Ou não chegamos a fazer? É que esses questionários que a gente usa, o Unimed usa, ou outros, são questionários que foram regulamentados pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, a gente não tirou do nada essas perguntas. Então, tem que ter todo esse fundamento para a gente poder utilizar este questionário como prova. Né? Verdade, Bia. Ele é baseado numa ISO, né? Isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Uhum. Então, o ideal, gente, resumindo, tá? O ideal é que esse questionário, o que seria o mais correto, tá? Que este questionário já venha da medicina do trabalho, já seja aplicado, inclusive, por eles. Porém, muitas vezes, por exemplo, para nós, eles iriam nos cobrar para aplicar. Então, a gente desenvolveu, baseado, como a Abigail falou, em algo que é registrado e colocamos isso em um sistema para fazer a avaliação. Porque precisa cálculos, enfim, apesar de ser só um questionário, precisa da avaliação e de cálculos para que ele tenha validade, tá? Então tem esses dois caminhos, assim. Mas a medicina do trabalho também está ofertando, provavelmente, na grande maioria, vai ter esse questionário, tá? Eles têm um custo à parte, né? Fora daquilo que você já tem contratado. Normalmente. Ou pode estar junto no valor, enfim, mas daí tem que sempre estar conversando com a medicina do trabalho, tá, gente? Vai ser a partir de agora. Eu sei que a gente, como empresário, já tem tanta coisa para cuidar, né? E a medicina do trabalho era algo que a gente meio que delegava para alguém, ou então nem olhava quando chegavam os laudos, né? Agora a gente vai ter que ter eles como parceiro também, tá? Por isso é bom escolher uma boa medicina do trabalho a partir de agora, porque ela pode jogar contra a gente ou jogar a favor, tá? Precisa ser alguém bom. Gente, mais alguma coisa? Isso? Podemos encerrar? Se ficarem mais dúvidas, por favor, nos contatem, tá? Me chamem ou chamem as meninas que a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês, ok? Então, lembrando que a legislação vale de 26 de maio em diante. Se soubermos de alguma outra prorrogação, a gente aguardou para chegar mais pertinho, assim, porque estavam prorrogando, né? Se soubermos de alguma prorrogação, a gente com certeza vai avisar. Mas até esse momento não há nenhum indício de que vai ser prorrogada novamente, tá? Até hoje. Então, pode ser que amanhã a gente acorde com outra realidade, como sempre, tá? Não sei se a Kari tá digitando alguma coisa aqui, eu vou esperar. Não? Então tá bom. Obrigado. Então tá. Obrigada, tá, gente, pela participação. Espero que tenhamos sido úteis aí na tarde de vocês. E dúvidas vão surgir, outras dúvidas, enfim, podem nos contatar, tá? Muito obrigada. Até a próxima.